does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out. Sinceramente, estou cansado de ver textos e mais textos sobre o que o cristão pode ou não fazer, o que é pecado ou não é, se eu posso ou não posso ir, posso ou não posso me vestir, se é desse ou daquele jeito, se faço ou não faço. Cara, essa não é a grande questão da vida, e não é sobre isso que quero falar. Não que não seja importante, mas não é o mais importante para mim. Será mesmo que o cristianismo é só sobre isso, poder ou não alguma coisa? Será que essa era a conversa da galera do fundão lá na Galileia? Esse aqui é um trecho do livro Hackeado, do Luca Martini. E cara, tem me incomodado bastante essa questão da tatuagem, porque é exatamente o que um tweet do João Paulo do Movimento Céu na Terra, ele publicou um tempo atrás, que ele falou assim: saber que um dos maiores questionamentos que a nossa geração tem é sobre tatuagem e piercing, se pode ou não pode, isso é preocupante. Porque tem tanta coisa no mundo, tanta coisa acontecendo no mundo hoje, que é muito mais relevante, que é muito mais, que a gente deveria estar investindo muito mais tempo nisso, ao invés de ficar se preocupando se tatuagem pode ou não pode, se pode usar piercing, se não pode, se dá pra cortar o cabelo ou se não dá, se pode pintar unha ou não, se eu posso ou não posso ir tomar uma cervejinha com os meus amigos. Cara, não tô aqui pra dizer se isso é certo ou se não é, porque isso vai de cada um, vai da sua instituição religiosa, vai do teu pensamento crítico, vai do teu conhecimento sobre quem é Deus, vai sobre toda a gama de conhecimento que você já tem até agora, sobre o teu contexto, enfim. Sobre a tatuagem, inclusive tem um vídeo do Pastor Lipão que ele fala só sobre isso, se tatuagem é errado ou não. E ele é um vídeo excelente, assim, independente se você gosta ou não de tatuagem, recomendo você assistir esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição também, porque, cara, é realmente muito interessante, ele coloca vários pontos ali pra gente refletir, pra gente pensar. Nesse vídeo eu quero dizer o seguinte, eu quero contar um pouco da minha experiência sobre a tatuagem, que eu fiz, mas eu quero dizer que tem tanta coisa pra gente se preocupar, em vez de ficar se preocupando se pode ou se não pode. Então vamos refletir um pouco sobre isso, vamos tentar mudar. Tanta gente indo pro inferno, tanta gente morrendo de fome, tanta coisa acontecendo no mundo inteiro, guerras, pessoas discutindo agora nessa época de eleição, todo mundo um contra o outro, e a gente está se preocupando sobre tatuagem, se pode ou se não pode. Cara, enfim, sobre a minha experiência com a tatuagem, é o seguinte, eu fiz a minha primeira tatuagem no ano passado, no dia do meu aniversário, quando eu completei 20 anos, aliás, quando eu completei 21 anos, que foi essa daqui, não sei se vai dar pra enxergar direito, vamos ver aqui, enfim, é uma tatuagem pequena aqui no braço, tipo, é bem minúscula aqui no braço, e tá em inglês, é uma frase que é de um trecho de uma música, e também tá na Bíblia, que é uma frase em inglês que diz assim: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E a minha segunda tatuagem, que eu fiz agora, faz praticamente uma semana, que foi essa daqui, né? Não sei se vai dar pra enxergar direito, também é um leão. Por que dessas duas tatuagens? A primeira eu escolhi fazer porque é uma frase que me marcou bastante, marcou como se foi um marco na minha vida, que quando eu passei a entender mais de Deus, quando eu passei a compreender mais e buscar mais a presença de Deus, e eu entendi muitas coisas que há muito tempo na igreja eu não tinha compreendido. Então, que é essa frase, né? Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Porque antes eu tinha medo de muita coisa. E daí, quando eu cheguei nesse ponto de descobrir, cara, eu sou filho de Deus. Vocês têm noção do que é isso? Ser filho do cara que criou o universo. Ser filho do ser que planejou tudo que a gente vê hoje, que planejou a gente, que me planejou desse jeito que eu sou, que planejou você do jeito que você é. Cara, isso foi muito impactante pra mim quando eu caí na real disso, e eu pensei, cara, não posso esquecer disso nunca mais.
né? Então eu resolvi marcar isso para eu realmente não esquecer, eu ter isso em mim. E às vezes, então, quando eu tenho medo de fazer alguma coisa, ou alguma coisa, quando tem me incomodado e tal, eu olho para isso aqui e eu penso, cara, eu sou filho de Deus, cara. Filho de Deus. Enfim, essa foi a primeira que eu fiz. Essa segunda aqui, que foi o leão, né? Eu fiz um leão realista, né? Que representa outro momento. Na verdade, eu divido a minha vida em 2 momentos. O momento antes de eu compreender que eu era filho de Deus, e o momento depois. E nesse momento depois, eu vi uma frase. Eu frequento a INC, né, que é a Igreja no Cinema, aqui em Blumenau. E logo nas minhas primeiras sessões que eu fui lá, eu ouvi uma frase que era a seguinte. A pessoa que foi ministrar lá na frente, né? A gente chama de palavrão, a pessoa que foi dar o palavrão, naquela sessão, ela falou o seguinte: uma ovelha, se você tira ela da jaula e você quer colocá-la de novo, é só você dar um tapinha na bunda e ela volta pra jaula. Agora, um leão, quando ele tá há muito tempo na jaula, se você tira ele da jaula, se você abre essa jaula, pra você conseguir colocar ele de novo na jaula, cara, é praticamente impossível. Você pode morrer tentando, ele não vai querer voltar pra jaula, ele não vai voltar. E exatamente isso. Quando eu me libertei de tudo o que eu vivi na igreja, muito tempo, porque assim, eu fui criado na igreja desde pequeno, nasci num lar cristão e muita coisa que eu ouvi a minha vida inteira dentro da igreja caiu por terra quando eu comecei a descobrir mais de Deus, a buscar mais, a ler mais, a entender mais. Então eu me considero hoje como um leão fora da jaula, que ninguém vai conseguir me colocar na jaula de novo. Inclusive tem uma música da Priscila Alcântara que, na minha opinião, é uma das melhores músicas que eu já ouvi na minha vida, que é a música Liberdade, que ela fala exatamente sobre isso, que quando você fica muito tempo preso numa gaiola, mesmo que você tenha asas, quando essa gaiola for aberta, você não vai conseguir voar. Então na música ela fala isso, e era exatamente isso que eu sentia, que eu tava preso numa gaiola. Então foi quando eu descobri que eu era filho de Deus, foi assim, como se o Espírito Santo tivesse aberto essa gaiola, né, essa jaula, e me libertado. Então hoje eu posso dizer que eu sou livre, né, o que Paulo falava, né, que foi pra liberdade que Cristo nos libertou. Cara, Cristo morreu por mim e por você, pra gente ser livre, cara, pra gente ser livre. E não é ser livre a ponto de, não, vou fazer tudo o que eu quiser porque eu sou livre pra isso. Não, mas é você saber que nada mais pode te prender, nada mais pode te condenar, nada mais pode te deixar preso. Então assim, não consigo mais olhar pra tatuagem e ver, meu Deus, eu pequei. Nossa, eu tô totalmente errado porque eu fiz uma tatuagem. Não, porque, cara, hoje eu sou livre. E tipo, eu percebi que nessa liberdade eu entendi muita coisa que há muito tempo atrás eu não entendia. Que as pessoas me ensinavam de uma forma, ou que queriam que eu fizesse de um jeito que não tinha uma explicação para aquilo. Se eu perguntasse assim, por que eu tenho que fazer desse jeito? Não ia ter uma explicação. Inclusive, eu cresci na... Não, vou falar da igreja. Não vou falar da igreja. Não. Mas na igreja que eu cresci, o pessoal condena, né, na verdade até hoje, a tatuagem. Só que se você vai pra Bíblia, você vê que não é dessa forma. E eu fui pro estatuto da igreja, também não tinha nada lá sobre tatuagem. Então a única coisa que eu consegui entender é: as pessoas não gostam de tatuagem e tentam impor isso nos outros. E aí é que começa o problema, aí que começa a religiosidade bater de frente com o cristianismo de verdade, com o evangelho. Você se torna um religioso quando você começa a impor gosto pessoal sem uma base bíblica, ou sem uma experiência que você vivenciou, que Deus mostrou pra você e tal. Você vira religioso. E cara, a religiosidade é o mal desse século, infelizmente. Valeu, é nóis. Think